Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou aproveitar nesse último vídeo da disciplina, trazer alguns aspectos importantes quanto ao planejamento gráfico do menu. A gente sabe que uma das principais funções, né, do cardápio ou do menu é apresentar ao cliente, então, aquele conjunto de produtos que nós temos disponíveis no nosso estabelecimento de alimentação. E esse documento, então, ele vai auxiliar esse cliente na escolha, né, do que quer comer, transmitindo, então, informações relevantes, tendo uma linguagem adequada, comunicando de forma correta sobre aquele produto, então está sendo comercializado, né? E buscando, principalmente, despertar aí o interesse e o apetite do cliente e também a curiosidade. Quando a gente trabalha com cliente, o cardápio precisa obrigatoriamente facilitar essa compreensão, né? Ele vai se tornar uma ferramenta de comunicação. Ele vai intermediar essa comunicação. Então, a gente precisa pensar sobre a disposição dos pratos, se a gente vai organizar essa distribuição de uma forma agrupada por tipo, ou se será um cardápio contínuo, um conjunto de pratos. Uma organização, às vezes, é mais interessante, pensar saladas, pratos, massas e sobremesas. E bebidas, obviamente. E esse agrupamento, ele pode, sim, variar aí de acordo com o estabelecimento que vocês estão planejando. Por isso que foi muito importante, é muito importante que vocês sempre retomem qual é o objetivo do restaurante, qual é a tipologia, a que se destina aquele restaurante que vocês estão pensando, né? Então, entender de conceituação e tipologia é fundamental, ok? Porque o cardápio ele tem que comunicar também, ele tem que dialogar com essas questões relacionadas a isso. O número de itens e de pratos no cardápio vai variar, mas uma tendência muito grande que se tem hoje no mercado da alimentação é uma redução significativa de pratos. Não se tem mais cardápios com 30, 40 pratos. Se trabalha hoje com um máximo de 25, 20 pratos, porque um cardápio mais enxuto vai trazer o quê? Redução de inventário, maior controle do estoque, uma redução de burocracia, de processos de produção, de pré-preparos, redução de requerimentos, né, de insumos de produção de alimentos, uma menor necessidade de espaço, de equipamentos e também de mão de obra. Os processos de treinamento são mais curtos, ou seja, mais rápidos, são mais procedimentais de procedimentos, e há também nesse processo um melhor tempo no controle de todo o processo, né, que vai então garantir aí a qualidade e a eficácia e eficiência de todos os serviços. A modalidade à la carte, ela tem se valorizado quanto a essa questão do empratado, obviamente, né, por facilitar essa questão de um cardápio mais enxuto, mas até os restaurantes mais internacionais, eles têm trabalhado com menu degustação, né, e esse menu degustação, então, existem dois menus, o de 7 serviços, ou de 10, 12, em que os pratos são, então, distribuídos ali. Alguns deles são iguais, então, tu tens ainda com o menu degustação um diferencial de serviço também, um enxugamento de processos, de insumos e um conjunto de atividades. Mas falando em layout, como vocês devem ter visto no material disponibilizado para vocês, existem vários tipos de layout, né, e eles podem ser pensados em conformidade também com o conceito e a disponibilidade do espaço no restaurante que vocês estão pensando. Existem cardápios sem dobras, né, aqueles frente e verso, com dobras simples que a gente abre, né, tipo livro, e o duas dobras. Esse formato do cardápio vai depender da disponibilidade também de custo que temos, né? Essa é uma questão que precisa ser pensada quando a gente está trabalhando com cardápio. Existem, né, apesar disso, diversos tipos de cardápio que vai se tornar aí um bom cardápio de vendas. É uma forma, e é a forma também como a gente vai disponibilizar essas informações em cada uma dessas páginas. E um ponto importante a considerar aqui neste caso é o focal point, ou seja, o ponto focal, é onde o cliente ele vai colocar o olhar naquele cardápio. O principal ponto focal daquele cardápio são as partes superiores, né? Da parte inferior à superior, a gente já vai ter um ponto focal. Então, ele vai trazer aí
um local estratégico para colocar produtos com maior rentabilidade, lucratividade, dialogando com aquele artigo, aquele capítulo que eu coloquei para vocês, que fala sobre engenharia de cardápios. A engenharia de cardápios dialoga com ponto focal, justamente por quê? Porque eu tenho produtos que são ouro, eu tenho produto que é abacaxi. Então, meu produto que é ouro, eu vou colocar principalmente nessas regiões de ponto focal. Por quê? Porque eu quero que ele tenha uma maior saída, ele tem menor custo do processo de produção, os insumos são baratos, eu tenho maior lucratividade. Então, essa é uma das características. Trago aqui algumas imagens relacionadas a este ponto focal, nos diversos tipos de cardápios, como mencionei, né? Cardápio simples, com uma dobra ou duas dobras. Então, essa organização do ponto focal também é possível ser visualizada aqui. Quando não há a questão do ponto focal, está fora do ponto focal, a sugestão é que vocês utilizem outras informações, ou utilizem umas imagens dos pratos que vocês fizeram, né? E essas imagens devem ser imagens estabelecidas e construídas aí com a equipe de trabalho da cozinha, na cozinha, com o fotógrafo contratado, não dá para ser com fotos de celular de baixa qualidade, porque também pode passar uma imagem de baixa qualidade e pode desqualificar o trabalho também. Então, vejam, essa imagem do cardápio, eles usam, então, os produtos, né, os produtos principais estão postos ali, mas onde não há ponto focal, vejam, tem imagem, mas também tem outras informações relacionadas ao estabelecimento gastronômico. Esse layout do menu e esse layout do cardápio do menu, como disse, ele pode ser pensado a partir de segmentações. Eu trouxe algumas aqui que já estão até meio que fora de moda, né? A da Ione Teichmann, que vai trazer entradas frias, sopas, entradas quentes, pescado, aves, carne, sobremesa. Mais para restaurante tradicional clássico. O Ciber vai trabalhar com o texto, o menu design, merchandising, marketing. Ele traz um conjunto de hors d'oeuvres, sopas, saladas, sanduíches, pratos, acompanhamentos, sobremesa, menu infantil. Mas a segmentação que tem mais trabalhado é aquela segmentação por modo de preparo, grelhado, cozido, assado, ou dos mais leves aos mais pesados, né? Começando então por uma entrada, um couvert, seja entradas quentes ou frias, carnes, peixes, sobremesas e bebidas. Eu acho que isso é importante, pensar assim numa simplificação, porque os clientes possuem certa dificuldade, às vezes, nesse fluxo de leitura e de entender essas segmentações. Vejam que isso vai vir mais à frente, aqui na aula, que existe um nome do prato, picanha suprema, e abaixo sempre é obrigatório ter essa escrita, picanha argentina grelhada na manteiga ao molho de ervas finas. Por que isso? Essa escrita mais detalhada, ela ajuda ao cliente entender o que constitui o prato, e auxilia o garçom também no esclarecimento de algumas dúvidas, ok? Então, essa é uma das características. Sempre vamos ter ali a picanha suprema, que é o nome fantasia, e o item detalhado, né? Um item detalhado. Ah, professor, precisa ter todos os itens que compõem esse prato? Minha sugestão aqui não há essa necessidade, ok? Então, tenham esse cuidado quanto a essa questão. Não precisa trazer muitas informações, sal, azeite, óleo e tal, mas pelo menos tem algumas que pode fazer direcionar a escolha do cliente. Por exemplo, manteiga. Os intolerantes à lactose podem pedir essa substituição da manteiga por um azeite. Esses cuidados, né? Além dessa questão do ponto focal, no ponto focal, o restaurante também pode trabalhar com esses pratos especiais, sugestão do dia, sugestão do chefe, que faz com o quê, né? O que esses pratos buscam? Eles buscam otimizar o estoque. Eles buscam trabalhar aí numa rotatividade de estoque, produtos que já estão perto da validade, né? Que você consegue, produtos que estão com alta demanda de estoque, você usa esses espaços também para, então, informar ao cliente de novos pratos. Além disso, o prato do dia, o prato do chefe especial do dia, ele pode ser uma boa alternativa, como eu já disse, para testar novos produtos. Testar pratos que eu posso testar agora durante um período de 3, 4 meses, para depois, na próxima criação de cardápio, a gente já vai ter uma percepção se este prato funcionou ou não, quais deles tiveram maior aceitabilidade e tal. Então, é importante que vocês usem também
esse espaço para isso. Mas como eu vou usar esse espaço se o meu cardápio está impresso? Vocês podem pensar aí uma carteirinha, tipo um post-it como esse, impresso, né? Que vocês imprimem, façam a impressão e fixam com aqueles grampinhos bonitinhos, né? Aqueles clipes bonitinhos de convite que a gente vê por aí. Eu acho que uma boa alternativa, né, em vistas aí a testar pratos, otimizar estoque e também aumentar a lucratividade. Eu gosto bastante dessa ideia. Essa questão dos layouts, como estavam falando, e essa distribuição das dobras é importante, né? E é importante que vocês coloquem um destaque, principalmente no ponto focal e o prato principal que vai merecer destaque nesse cardápio, né? O que é destaque para vocês aí? Então, nesses cardápios simples, vejam que fica sempre naquela posição posta ali que eu marquei para vocês. Ele está localizado nessa parte superior à direita, né, conforme eu faço essa demonstração aqui. Esses cardápios simples, eles são confeccionados em apenas uma folha, como a gente muito bem vê aqui nas lancherias, é uma folha que é plastificada, ela tem uma impressão, ela é plastificada justamente para aumentar a durabilidade, levando em consideração que tu tens aí uma alta atividade de água, tu tens bebida gelada que escorre água, pode ocorrer acidentes de virar copo de água e crianças brincar, rasgar a folha, porque às vezes o pai, para entreter a criança, o pai e a mãe para entreter, ele larga ali a folha e brinca, né? E a criança rasga. Isso tem um custo relativamente alto, né? A gente sabe das impressões, o custo, que é uma impressão colorida, o processo, né, o pagamento que a gente fez ali para o pessoal de uma gráfica, um designer criar o cardápio para rasgar. Então, nesses casos, eu sugiro que seja plastificado. Né? Isso é importante que vocês pensem nisso, né? E essa questão do uso dos dois lados, bem otimizado, pode ser interessante. É muito comum nas lancherias, né? E tem as distribuições ali dos pratos e dos produtos que vocês comercializam. Já o cardápio com uma dobra, ele permite o uso de várias páginas, mas ele vai ter uma dobra central, né, que vai formar essa ideia de um livro, né, e é um cardápio que a gente já viu bastante em alguns restaurantes tradicionais, né, adequado a esses restaurantes familiares e até mesmo internacionais. E o ponto focal, como a gente vê aí, se estende da parte superior direita do cardápio, né, neste sentido que a gente vai ampliando aí o ponto de foco, né, dos produtos. Lembrem-se que eu comentei anteriormente, né, que outras partes a gente pode otimizar com outras questões, outras informações que dialoguem com o cliente. Os cardápios aí de 2 dobras, confeccionados numa grande folha de papel dobrada, né, depois entrelaçada essas dobras, é bastante informal, né, e pode se limitar a uma grande variedade de itens. É muito utilizado em restaurantes de fast food, apesar que muitos deles, esses localizados em shopping, têm usado grandes papéis, cartonas assim, sem dobras mais, para listar todos os produtos que eles têm trabalhados. Esses das 2 dobras, como vocês podem observar aqui, uma imagem de um restaurante, o ponto focal se estende, né, da direita subindo, né, nessa parte esquerda, ficando mais centralizada ali a parte central. Então, observem essa questão do ponto focal. Volto a dizer, né, pizzaria até algumas têm usado isso, hamburguerias, mas ele, por ter dobras, por ter essas divisões, ele acaba ficando um pouco mais caro. Aqui uma outra variação, né, que é o menu com várias dobras, ou painéis menores nas laterais, que são utilizados aí para descrever ou apresentar itens, bebidas ou petiscos. E essas dobras servem também para manter o cardápio de pé na mesa depois que vocês colocam ele. O fluxo de leitura do ponto focal é um ponto importante. Vocês viram que a maioria deles começa pela direita, o canto superior direito, e o olhar do cliente segue esse fluxo, como a gente pode perceber aqui nas setinhas. Ou seja, o cliente inicia a sua leitura pela parte superior direita do cardápio, e em seguida ele vai direcionando então para a parte esquerda, como a gente pode ver. A parte inferior direita vem logo em seguida finalizando seu ponto no meio do cardápio. Então, olhem, do 1, ele vai para o 3, do 4, 5, 6, 7 e vai, então, ali para a parte central. Devido a esse comportamento de leitura que já foi fundamentado a partir de estudos,
é importante dar uma pensada, quando for criar o cardápio, nessa valorização na exposição dos produtos mais relevantes e lucrativos. Esse traço, né, desse percurso de leitura foi muito importante, porque ele foi através desse estudo, né, de um estudo, que o qual foi observando o olhar do cliente através de microcâmeras inseridas no cardápio, que visou, então, captar esse olhar do cliente, identificar quais os pontos que levavam o foco, né, no fluxo da leitura. Então, se concluiu após a análise que os primeiros pontos observados foram aqueles que eu trouxe para vocês. E tomando como exemplo, né, o cardápio de uma dobra simples é o que mais é utilizado em restaurantes, e o comportamento da leitura é feita pelo cliente ao abrir o cardápio e seguir aquele fluxo, certo? Falei antes da sugestão do chefe, otimizar no ponto focal a sugestão do chefe, que as finalidades, né, um local de destaque no cardápio, uma área que se encontra ali no ponto focal, e aquelas estratégias, né, para testar uma nova preparação, que pode ser futuramente incluída no cardápio, que não é eterna, que está sendo constantemente atualizada, certo? Isso é importante que vocês considerem também como um item, né, para otimizar estoque, entre outros. Isso é super bacana. Aqui, uma possibilidade, uma sugestão aí da inclusão da sugestão do chefe, considerando o ponto focal. Vejam, não considere a sugestão do chefe como um item fixo no cardápio, né? Trabalhem com post-its, não post-its, né? Mas com cards impressos, né? À medida que vocês vão tendo uma sugestão do chefe, e fixem ali com clips, né? Aqueles clips decorativos. Os nomes dos pratos, eu acho que é um ponto importante a gente tratar e dar uma observada. O nome do prato é um dos primeiros atrativos aí do cliente quanto à escolha, ou seja, trabalhar a criatividade, despertar o interesse e a curiosidade é um ponto importante. Então, ser criativo nessa criação desse nome, penso que é uma boa estratégia aí para vocês pensarem. Nomes diferenciados, exóticos, engraçados, podem trazer vendas, porque você estimula o interesse e a criatividade daquele cliente. Lembrando que vocês precisam seguir aí o conceito daquele restaurante, né? Ou seja, aquilo que ele se propõe. Explorar alguns adjetivos aí pode ser interessante, né? Mas adjetivos que não vão trazer a sua percepção quanto ao prato que vocês estão colocando. Excelente bacalhau ao molho de natas. Não, não é essa característica. É bacalhau ao molho de natas com crocante. Crocante é um adjetivo. Tá? Então, pense em um adjetivo interessante. Picante, crocante, suave. Nesses aspectos é interessante. Outros que vão tratar de uma questão mais relacionada a gosto, eu evitaria. Por mais elegante, então, que o nome do prato possa ser, tenha cuidado com isso, né? Às vezes pode ser um problema. Pratos que vão ter nomes muito sofisticados ou de difícil pronúncia podem afastar o cliente ou inibi-lo, né, de pedir por mais gostoso ou interessante que ele seja. Pense sempre no público que vai frequentar também. Veja, está retornando alguns aspectos lá dos primeiros vídeos, né? Por que eu quero dizer isso? Porque se o teu restaurante é francês, nada vai te impedir que tu coloque as nomenclaturas em francês. Eu até acho super legal, mas oferece embaixo ali, junto, uma tradução sucinta. Né? Oferece embaixo. Né? Ou coloque um número antes do nome do prato, porque o cliente não quer falar, ele pode dizer o número 8. Quero prato 8. É uma dica que é importante, é válida também para a identificação dos restaurantes que trabalham na modalidade de buffet, autosservice, self-service. Prestem atenção quanto a isso, né? Abaixo do nome do prato, como eu disse anteriormente, apresente em letras menores, né? Mas um português bem escrito, quero reforçar isso, né? Os ingredientes e um breve histórico da preparação. É um breve histórico da preparação, não é um texto. No máximo 2 linhas, minha sugestão. Vocês pensem quanto a isso. O prato principal do estabelecimento, aquele que é destaque, aquele que é estrela, ele merece destaque no cardápio, ou seja, atentam quanto ao ponto focal. Apesar de serem ainda adotados em alguns restaurantes, os cardápios com excesso de produtos não são mais recomendados. Eu até comentei isso para vocês, porque vão dificultar o poder de escolha, até mesmo vão prejudicar aqui a venda de alguns produtos. Outro ponto importante que vocês devem considerar
é que esses cardápios extensos, como disse antes, vai exigir maior espaço de estocagem, maior compra, maior disponibilidade de capital, né? Porque se eu tenho um item no cardápio, salmão, lagosta, ostra, eu obrigatoriamente preciso ter estes itens no meu estoque. É muito ruim e pega muito mal você colocar itens no seu cardápio e chegar no momento que você não tem mais o item em estoque. Claro, você pode ter feito a venda, né, de 5 pratos naquele dia, mas você tem que ter uma noção que se eu me disponibilizo ter lagosta, vender uma ou duas lagostas, eu tenho que fazer uma estimativa, eu preciso ter esse estoque. É muito ruim chegar o cliente pedir não ter estoque. Então, observem quanto a isso. A escolha do papel é um fator importante para aqueles que vão trabalhar com cardápio físico, né? O cardápio físico ou o menu no evento que é físico, né? Isso é que vocês precisam pensar. Ele é um material muito manuseado, né? Então, ele com o tempo ou logo pode ter um desgaste, pode manchar, pode rasgar, molhar, né? São vários fatores. Então, é preciso que vocês pensem no material adequado. Quanto maior a gramatura, infelizmente, é mais caro. Né? Isso é uma questão. Mas vocês podem trabalhar com uma gramatura menor, mas plastificar. Ou podem trabalhar com uma impressão, né, uma gráfica, e colocar em pastas. Também é uma possibilidade. Tem gente que não gosta de trabalhar em pasta, porque acha que é meio inadequado, meio feio, muito, às vezes não combina. Até concordo, às vezes eu acho que você constrói um conceito de restaurante muito legal, uma decoração super inovadora, né, que atrai o cliente, mas você chega com aquela pastinha preta, sei lá, acho que às vezes faltou uma sutileza, faltou investir também, não só no mobiliário, no ambiente, na iluminação, mas você pega no cardápio, que é o teu principal instrumento de venda, ok? Então, busquem aí trabalhar com cardápio, né, que vai trazer uma bela capa, que vai trazer folhas internas que possam ser substituídas. Também pode, por que não? Eu posso trabalhar com uma pasta, neste caso, feita especialmente para o cardápio, eu posso fazer substituições das folhas. Posso. Eu posso trabalhar com tábuas, né, eu vou trocando as folhas. Eu já vi restaurantes em Santa Cruz que trabalham com tábuas, pegaram tábuas de carne, botaram o logo, né, colocaram aquela é algo com calor, né, com fogo que faz ali, e fizeram a marca, o logo do restaurante naquela tábua. Ficou muito legal, trabalhar com couro, eu achei muito legal, assim, muito bonito. Então, quanto a essas características e as informações que o cardápio, né, e como elas devem ser aplicadas, e qual a forma correta de transformá-los em ferramenta, é importante que vocês considerem, né? Lembrando que é o cardápio que vai, então, auxiliá-los aí no processo de comunicação e de venda dos produtos que vocês estão disponibilizando ao cliente. Para uma melhor conversão de vendas, assim, lembre-se que essa folha ela precisa ser resistente o suficiente, né, para durar certo tempo. O valor da confecção não é baixo, não é. Então, o papel, o tipo dele, a textura, a cor, eles devem ser escolhidos com cuidado. Muitas vezes se pede para empresas dessas de design, gráficas, fazerem. Mas é muito importante que vocês peçam testes. Por quê? Porque vocês precisam enxergar isso no local. Comparar se aquela folha não está dando reflexo com a luminosidade do restaurante, se combinou com o espaço, se está dialogando, porque às vezes se faz uma criação, uma impressão, uma concepção completamente isolada do espaço, e o cardápio ele precisa dialogar com o espaço, porque às vezes o contraste de letra, iluminação e cores não permite uma boa leitura, um fluxo de leitura adequado. Então pensem quanto a isso. Eu comentei, eu acho, já do cardápio enquanto capa de couro, outro material que vai aumentar a vida útil dele. É interessante, né? Independente do tipo de papel utilizado por vocês, pense que vocês devem ter um cuidado aí para evitar rasuras. É muito mal visto a questão do uso de rasuras, passar uma etiquetinha branca, colocar outra por essa caneta por cima. Ao meu ver, é relaxamento. Né? Isso é um cuidado que vocês precisam observar. Eu sei que o cardápio tem um custo elevado. Então, faça mudanças cíclicas no cardápio, nas principais épocas do ano, nos entremeios, primavera, outono.
você trabalha com estas duas grandes estações, né, considerando primavera, verão, outono e inverno, e você joga pratos daí. E você vai trabalhando este cardápio, né? Lembrando que nós temos também os cardápios digitais hoje, que são uma ferramenta super bacana. Existem até cardápios que ficam fixos na mesa, um tablet, e a pessoa faz a sua auto-escolha automaticamente. Quanto aos tipos de papéis e gramaturas, os mais utilizados no dia a dia aí nos restaurantes são o coucher, offset, canson, o cartão duplex ou triplex, craft, verger. Cuidar um pouquinho com essa questão do brilho que o papel apresenta, né? Isso é um ponto importante. E a gramatura do papel, ou seja, a espessura, vai influenciar aí no manuseio e na resistência do cardápio, né? Na capa, normalmente se usa 180 a 240 gramas, já no miolo é o ideal usar uma folha de 120 gramas, certo? Essas gramas aí são nomenclaturas de gráficas, né? A capa do cardápio, né, é como a fachada do estabelecimento, ou seja, dialoga com aquilo que nós falamos lá no processo do planejamento. Que restaurante eu quero? Qual é o meu restaurante? Qual é o meu estabelecimento? Então, ele vai avaliar aí a fachada, vai optar em entrar ou não no restaurante. E o mesmo vai valer por essa capa do cardápio, quando o cliente se pôr, né, ou entra para ler. Um cardápio com uma capa bem elaborada vai despertar aí a curiosidade do cliente em descobrir aí as surpresas que aquele documento reserva. Então, ponto importante. Então, investir aí no nome, no logo, é fundamental. É uma valorização daquilo que vocês estão planejando, ok? Capa de couro, vinil, tendem a ser mais duráveis. Ponto interessante. Esse material impresso, que vai estar na parte interna aí do documento, tem que ter boa legibilidade, o tipo e o tamanho das fontes, ou seja, das letras, e a cor do fundo deve ser aquilo que eu disse, cuidadosamente testado, tanto em função da luminosidade daquele local, como também da a superposição ou sobreposição de cores, que vão provocar aí, em alguns momentos, uma visão inadequada, até mesmo embaralhada. Essa mesma observação é válida quando o material ou o papel utilizado na execução do menu for muito lustroso, ou seja, brilhoso, que vai causar aí um ofuscamento da leitura, principalmente quando há uma ação direta de luminosidade. Certo? Na caixinha laranja, vocês conseguem perceber que o papel vai influenciar diretamente na qualidade do material gráfico e ele deve ser escolhido, então, de acordo com o ambiente, a forma e o manuseio. Se for um ambiente externo, né, um resort, por exemplo, deve ser plastificado. E a gramatura deve ser adequada para evitar, então, a danificação aí deste documento. O tamanho, talvez, é uma das questões mais duvidosas e contraditórias, assim, que a gente vai encontrar em relação ao cardápio. Para mim, a forma mais adequada de pensar o tamanho desse cardápio é um tamanho que vai organizar todas as informações que a gente se propõe a disponibilizar naquele cardápio, mas que essas informações sejam de fácil leitura, de uma leitura adequada, sem que a gente passe certo trabalho, mas que ele tenha um tamanho adequado ao manuseio. E que manuseio é esse? Nem grande nem pequeno, mas que dê certo na mesa. Porque existem cardápios, às vezes, que ficam maior que a mesa. Não, tem que ser adequado ali, precisa trazer uma compatibilidade com aquele espaço disponível na mesa, né? Busque formatos criativos diferenciados, né, que vão tornar aí esse cardápio mais atrativo, mas não esqueçam das questões de legibilidade dessas informações que estão postas lá, né? E esse cardápio também precisa, como disse, ser proporcional àquele espaço. Uma ideia de medida aí é 46 centímetros, né, de largura, 0,46 de largura e 32 de altura, ou seja, 46 centímetros de altura e 46 de largura e 32 centímetros de altura. É um tamanho interessante. Se a gente for pegar aqui 42, 32, dá quase essas duas réguas juntas. Não tem uma régua grande aqui, eu acho. Ok? Os menus de restaurante, eles em média têm esses 46 e os 32, em média, aquilo que eu estou comentando para vocês, né?
Trago outras ideias aqui de menus, né? Os de salão, coffee shop, 21 centímetros de largura e 30 de altura, ou seja, eles são mais altos e mais estreitos. O de bar também segue a mesma lógica, mais comprido e mais estreito. Infantil, 21 centímetros de largura, 29 de altura. São exemplos restritivos, né? Porque eles podem levar dobras, conter várias páginas, e logicamente tem que estar de acordo com o conceito do restaurante. Acho que um ponto interessante também que vocês devem considerar está relacionado ao preço, né? Porque o cliente, quando ele chega no restaurante, ele sempre fica pensando, quanto será que vai custar isso aqui? Essa brincadeira, né? Então ele senta lá e ele começa a folhear o cardápio dele. Ele começa a folhear. Primeira coisa que ele faz, ele vai olhar os preços por uma ordem. Ele vai olhar pelo preço. E tem restaurantes que acabam trabalhando com ordem crescente, ou seja, do preço menor para o maior. Eu não acho a melhor forma. Por quê? Porque ele acaba... Tem alguns autores que trabalham com a lógica da ordem crescente. Outros autores, por exemplo, trabalham com a ordem misturada. Por quê? Quando você trabalha com a ordem crescente, a crítica é que tu não dá o poder de escolha. O cliente já vai com a ideia do quanto vai custar e eu vou pelo menor preço. Certo? Então, eu vou para esse de 15. Mas ele, às vezes, deixa de provar o produto de R$ 24,90. Okay? Então, assim, para evitar esse tipo de avaliação, né? E manter o alinhamento crescente dos pratos do lado direito, eu não acho a melhor forma trabalhar com a questão do alinhamento de preços ao lado direito. A minha sugestão é disponibilizar sempre o preço de uma forma aleatória, após o final do produto, sempre na mesma linha. Né? Seguindo uma linha, você vai alinhando. Por quê? Você vai fazer com que o cliente percorra todos os produtos do teu cardápio e você vai estimulando a curiosidade dele pelo produto e não pelo preço. E depois ele começa, daí quando ele acha, poxa, mas eu peguei o penne ao salmão, tá R$ 32,90, mas eu fiquei interessado pelo espaguete a Santini, que é R$ 39,90. Mas por essa diferença, eu vou pegar. Vocês entendem qual é a lógica? Então é isso, estimular a curiosidade no cliente e então trabalhem com preços de forma aleatória, mas alinhados, né? Não como a imagem está colocadinha ali, todos fora de contexto. Acho que fica muito ruim. Prefiro que vocês trabalhem, então, os pratos e os preços todos numa mesma sequência. Eu acho que fica muito mais interessante e adequado. Naquele aspecto da luminosidade, busquem estar atentos e atentas às cores escolhidas no cardápio. Elas devem ser equilibradas, como eu disse anteriormente, com o ambiente, e esses ambientes com luminosidade baixa não devem oferecer cardápios e documentos com cores muito escuras, que acabam dificultando muito a leitura, desestimulando o cliente a fazer aí até mesmo a escolha correta. Né? Isso pode ser um problema e acho que a gente deve evitar enquanto conhecedores e produtores de cardápio. As cores, sim, merecem uma atenção especial de vocês. Além de estar em harmonia com esse ambiente, em sintonia com elas, uma mescla de cores como vermelho e verde podem ser um desastre. Algo que pode ser muito apelativo e muito cansativo. Então, busquem cores que combinem, que tenham sintonia, certo? A letra ou a fonte, né, escrita deve trazer legibilidade para o leitor, do cliente, fontes muito pequenas ou em formatos extravagantes, como as cursivas, não são recomendadas, são bonitas, mas elas vão exigir aí um espaço maior do tamanho daquela fonte e pode, de alguma forma, te tirar certo espaço do cardápio para outras informações que você gostaria de colocar. Então, se o propósito do nosso menu e do nosso cardápio é informar o cliente o que ele irá consumir e o quanto irá pagar, nós precisamos ter uma fonte, uma letra adequada para essa disponibilidade dessa informação. Então, a comunicação escrita vai ter um aspecto importante, principalmente quando a letra for cuidadosamente escolhida. Letras pequenas, como disse, ou linhas muito próximas vão dificultar a leitura e vão causar certa confusão. Cuidado com a cor da letra, com a cor do fundo. O uso das cores deve ser pensado com cautela, como eu também já fui trazendo aí para vocês. Além disso,
é importante evitar o uso, então, de um padrão negativo, ou seja, você tem uma parte preta com o uso de uma letra branca. Não é adequado. Vejam, a questão de letras, né, cursivas, como a gente consegue ver nessa imagem, né, na moqueca de peixe, olha como fica difícil ler. E olha a diferença de tamanho da leitura, no mesmo tamanho de fonte, no mesmo tamanho, 12 pontos, por exemplo, só que mudando o tipo de letra e formato. São aspectos que a gente precisa avaliar. É nesse sentido que eu trago a questão dos tipos das letras. Nós temos inúmeros tipos. A gente gosta sempre de alguns deles. Então, é uma possibilidade bem ampla de escolha que a gente tem e está relacionada também com a escolha e com o conceito do restaurante. Eu trago formas escritas ali, que o uso de letras exóticas ou estranhas também podem aí ser usadas com cautelas em alguns títulos, porque nos títulos a gente acaba usando uma caixa mais alta, uma letra de uma fonte 18 ou 20, mas quando fica em letras minúsculas, elas são mais ilegíveis às vezes. Então, tenham cuidado. Se vocês querem atrair, então, a atenção do cliente com uma informação mais relevante sobre um prato ou a descrição, utilize fonte em negrito ou em caixa alta. Mas lembre-se, não deixe o cardápio todo em negrito. O que é para ser atrativo ou destaque vai ser padrão. Daí você não está chamando a atenção de mais nada, não. Né? Então, o que eu quero reforçar é que essas letras em caixa alta ou maiúsculas são usadas quando a gente quer enfatizar algo. Né? Estabelecer categorias, aquelas categorias que vão separar os pratos, ou fazer quebras no menu. Cuidado que caixa alta pode ser entendido como outras coisas, né? Como agressividade também. O itálico deve ser utilizado com cautela, pois dependendo da letra escolhida, ele vai deitar a letra um pouco mais e pode cansar os olhos e dificultar a leitura. O tamanho das letras também deve ser muito bem pensado por vocês, porque muitos clientes apresentam dificuldade na questão visual, nos aspectos, né, visual, né, óculos, uso de lente, e podem, de alguma forma, ser desconfortáveis aí e exigindo um acompanhamento muito mais amplo dos garçons. Então, normalmente, um cardápio não deve ter qualquer parte redigida em uma letra menor que 12 pontos, né? Então, um Times New Roman, 12 pontos é a regra para cima, nunca para baixo. E a distância entre as linhas deve permitir aí uma leitura tranquila do que a gente está falando. Qual é a fonte que eu devo escolher, né? Observar primeiramente, o estilo do restaurante e o conceito dele. A fonte tem que trazer elegância, segurança, seriedade e informalidade. E permitir boa legibilidade, seja no tipo dela e no tamanho dela. Não utilize no cardápio diversos tipos de letras, escolhendo no máximo 2 fontes, uma para o que você quer trazer destaque e outra para os nomes dos pratos. Utilize fontes decorativas, apenas se for pertinente, nunca em textos longos. E não use fontes serifadas itálicas, como eu disse anteriormente, fica muito ruim de ler. Até trago alguns exemplos aí para que vocês observem a variedade das fontes e como uma muda da outra em relação ao tamanho. Todas estão aqui no mesmo tamanho e vejam a dificuldade que uma pode trazer de leitura quanto a outra. Eu acho que quanto a um aspecto de escrita, a gente precisa pensar também num processo de ortografia perfeito. Ou seja, erros ortográficos devem ser evitados, né? A gente precisa ter aí uma revisão textual. Se tiver que pagar para um profissional de letras qualificado fazer essa correção, eu sugiro. Né? Porque a imagem do restaurante, eu acho que fica muito feio um cardápio apresentar erros banais de ortografia. Lembrem-se que é um documento que comunica, né? Então eu penso que é importante vocês atentarem quanto a estes aspectos. É de muito mau gosto também o uso de superlativos, né? Melhor, insuportável, impecável e assim seja. Na apresentação dos pratos, é importante que vocês evitem aí qualquer deslizes que vai tronar, viu como é importante? Eu já deixei justamente este erro ali, porque a questão da ortografia é perfeita, porque o erro nos chama atenção. E isso se torna o quê? Motivo de vergonha para o estabelecimento.
Então, eu fiz justamente isso, deixar esse tronar ali, porque a gente não está tronando nada, a gente está tornando, né? Vai se tornar um motivo de vergonha. Né? E às vezes não fica muito legal. Quem deve dar conotações superlativas aos pratos é o cliente, né? Que certamente espera que o restaurante prepare sempre o melhor, o insuperável, o impecável, né? Que tenha relação com a qualidade. Então, esse cardápio deve ser muito bem revisado antes da impressão, por um profissional de línguas, por vocês. Coloque um amigo seu a ler o cardápio. Erros ortográficos, como disse, não vai soar muito bem. Outra sugestão que eu trago aqui para vocês é fazer boas consultas aos dicionários gastronômicos, revisar técnicas, né? Lembrar que berinjela se escreve com J, né? Pensar dicionários, né? Pensar esses dicionários aí e trabalhar quando a gente for pensar aí em consultar esses bons dicionários, né? Porque são mais de 10 mil termos gastronômicos, né? A própria Ione Teichmann, no livrinho que nós trabalhamos aqui na disciplina, ela vai trazer aí um capítulo listando uma grande quantidade de números de pratos e guarnições, né? Então, vocês vão observar que ela vai trazer lá no final um conjunto de preparações. Há também preparações, combinações, entre outros. Pode auxiliar, mas eu acho que o processo de cardápio é um processo de criação criativa de vocês. Né? A gente pode se inspirar, nós podemos nos inspirar, mas a gente tem que também trabalhar com a criatividade. Os nomes clássicos dos pratos devem ter uma composição correta, sem omitir ou aumentar ingredientes. Se não for possível, né, não trabalhe com isso. Quando a gente trabalha com cardápio, que vão levar a gente precisa levar em consideração uma série de quesitos, né, que a gente acaba conhecendo na sequência. Uso de letras maiúsculas, sempre no início de frase. Eu acho que isso é básico, né? Em nomes de hotéis, né? Pratos vão levar nomes de hotéis, salada Waldorf, aí letra maiúscula, Savoy, Carlton. Sempre no início de frases, cordeiro ou molho de especiarias, em nomes próprios ou sobrenomes, Peixe Melba, Tornedor Rossini, em referências a países, né, como Herve de Provence, Coquille Saint-Jacques. Então, observem isso. Algumas expressões, molho bechamel, sem acento agudo e letra maiúscula. Crème chantilly se refere à preparação e não à cidade francesa de Chantilly. Também devem ser grafadas com letra maiúscula determinadas preparações como entrecôte du chef, maître d'hôtel, ber maître d'hôtel. Tá? Então, minúsculo, quis dizer antes, desculpa. A forma à la, essa que mais tem erro, né? À la é a forma elíptica de a moda de, a maneira de, e deve ser escrita de acordo com as seguintes formas. À la, com crase para cardápios em francês. À la, dois L's junto em italiano. À la, o L de lá é sempre minúsculo, portanto, deve-se escrever a craseado, la carte, e não a acento agudo, la carte. Antes de vogais, o A de à la carte é suprimido, fazendo-se então uma ligação no uso do apóstrofo. Exemplo, à l'américaine, à l'orange, certo? É bem complicadinho essa questão, mas acho que isso aqui pode ser uma boa referência para vocês. Revisar aí, buscar nesses dicionários gastronômicos é uma boa dica e vai ajudá-los, né? Sauté ou salté. Em francês, o feminino é feito acrescentando-se um E ao final da palavra, né? Sem modificar, então, a pronúncia. Então, o correto vai ser pomme de terre sauté, porque é mais de uma. Pomme de terre, batata sauté. Agora, se são pommes de terre, que é mais de uma, é dois Es. Então, o que é singular é um E. O que é plural, dois Es. Ok? A palavra odov é sempre invariável e sem elisão. Le odov. Le odov.
Antes de consoante, mantém-se o lá, à la créole, à la française. Então, com a letra H, em alguma palavra, suprime-se a vogal do artigo, ou seja, les huiles, le huile, le huître, le huître. Em contrapartida, escreve-se l'haricot, l'haricot, le haricot, perdão, le haricot, le homard, les homards. Então, essas questões de nomenclatura em francês, quem for trabalhar com pratos franceses, tenha um cuidado, né? Porque é passível de crítica. Então, busquem uma questão mais gramatical isso aqui. Então, é importante que vocês observem quanto a isso. Quando usar de e en, né? O de significa um complemento, ou seja, um alimento que é feito de ou com certo ingrediente. Chaud froid de salmão. Salade de champignon, feita com mousse de foie gras. Indica que o alimento está sendo servido em determinado recipiente ou massa. Œuf en gelée, pâté en croûté, certo? Nós fizemos pâté en croûté em uma das disciplinas. Uso de u, singular e plural. O e o são utilizados, como disse, singular e plural, e vão, respectivamente, significar que a produção culinária é produzida com um determinado ingrediente, e esse ingrediente, obviamente, está na sua composição. Mousse ou citron, baba ou rum, lagouste ou herbe de Provence. A pronúncia mais aberta. O uso do feminino e do plural, masculino e feminino em francês. Em francês, o feminino é feito acrescentando-se, então, um E ao final da palavra. E no caso do plural, acrescenta-se, então, um S. Porém, em nenhuma das formas a pronúncia é alterada, ou seja, segue mesmo. Legumes sautés, pomme de terre sautée. Legumes sautés, pomme de terre sautée. Bourguignon ou bourguignonne. O correto é escrever bœuf bourguignon ou bœuf à la bourguignonne. Porém, ao nos referirmos ao vinho, nós nos referimos a vin de Bourgogne. Essas são algumas características quando a gente faz o uso de francês, né? Algumas palavras em francês, quando o cardápio for escrito com pratos em francês. Então, cuidem. O uso do italiano, o italiano já é um pouquinho diferente, vocês vão ver ainda mais à frente. Em italiano, o plural masculino é feito com a letra I ao final da palavra, e o plural feminino é feito com a letra E. Não se usa F em nenhum dos casos. Antipasto, antipasti. Fruta, frutte. O emprego do italiano ocorre em algumas das preparações, como antipasti, funghi, melanzane, melanzana, em algumas sequências de pratos, né, de cardápios à la carte italianos, como antipasto, minestre, zuppi, uova, peixe, frutti di mare, piatti di giorno ou da fase, contorni, formaggi, gelati, dolci. Essas são algumas das questões, assim, que trabalham as segmentações dos pratos. Normalmente, na minha experiência na Itália, quando eu fiquei lá 30 dias, nós víamos antipasti, primo piatti, secondo piatti e dolci. Isso era o que mais nós víamos nos pratos, né, nos menus. E essa, para mim, é a principal classificação dos cardápios italianos. Primo piatti vão ter todos os carboidratos, massa, risoto, polenta. E secondo piatti, vamos ter, então, as proteínas e mais contorno, ou seja, acompanhamentos, legumes salteados, uma salada, certo? Já a gente precisa observar que no dicionário português existem algumas grafias, como bolognese, bolonhesa, cannelloni, cannellone, spaghetti, spaghetti, lasanha, lasanha, gnocchi, gnocchi, ravioli, taglierine, parmigiano. Já temos aí as traduções no nosso dicionário, então a gente precisa, talvez, seguir. É que tem algumas pessoas que usam essas nomenclaturas para trazer um certo glamour aí no cardápio que elas estão se propondo. Singular e plural em português, né? De acordo com Barreto, no livro Passaporte para o Sabor, quando o prato não contiver mais do que uma unidade de determinado produto, devemos escrevê-lo no singular, obviamente.
Quando é servido um legume ou parte dele, a mesma regra pode ser aplicada. Trago alguns exemplos. Bisteca de porco e filé parmegiana. Costeletas de cordeiro, endívias recheadas, ervilhas na manteiga. Salsão grelhado, salada de alface e couve-flor frita. Adjetivos. Os adjetivos devem concordar com o nome com o qual se relacionam diretamente. Por exemplo, costeletas de cordeiros grelhadas e não costeletas de cordeiro grelhado. A gente sabe, né, que o cordeiro não foi grelhado inteiro, nós somente as costeletas. Pleonasmos. Muitas vezes a gente tem uma ânsia, né, de manter o cliente bem informado e é muito comum de ocorrer esses pleonasmos. Ou seja, o que é o pleonasmo? Repetições. Então, a gente acaba definindo aí essas produções servidas com algumas repetições desnecessárias. Alfa strudel de maçã, guacamole de abacate, torta lemon pie. Então, se eu botar torta, já está falando lemon pie, guacamole, todo mundo sabe que é de abacate. Então, a gente precisa ter se atentar quanto a esses pleonasmos. Algumas denominações culinárias já vão trazer algumas informações interessantes, mas a gente precisa saber que a gente pode saber disso. As pessoas não sabem, como argenteuil, aspargo, chantilly, do berry, indienne, Recife, Florentine, Macedônia, Nantua, Niçoise, Parmentier, Périgord, Princesse Soubise. Ou estão relacionadas a técnicas gastronômicas, ou estão relacionadas a regiões de origem. A gente precisa, às vezes, ser mais claro. Parmentier é aquele que descobre as batatas. Macedônia são cortes. Florentino, espinafre. Então, a gente tem que pensar quanto a essas informações. A gente pode trazer glamour para o cardápio, mas a gente precisa entender se aquele cliente vai compreender o que a gente está querendo dizer. O emprego do singular e plural, quando o prato não contiver mais que uma unidade de determinado produto, a gente deve escrever no singular. Já comentei isso antes. Reforço. Filé parmegiana, bisteca de porco. O mesmo que se aplica para um legume ou parte dele. Salsão grelhado, couve-flor, erva doce e assim segue. Escrevemos no plural: costeletas de cordeiro, aspargos na manteiga, champignon à la crème, endívias braseadas, feijões verdes, batatas cozidas, lentilhas cozidas, grão de bico cozido, grãos de bico cozidos, ervilhas na manteiga. Você não vai servir um grão de bico, né? Denominações culinárias em português. A gente tem algumas aí, de acordo com as regras gramaticais, a gente sempre vai empregar, obviamente, letras maiúsculas no início da operação e nomes próprios. Contudo, às vezes, por algumas razões estéticas, continua-se a escrever em letra minúscula a cada produção do cardápio, o que eu acho completamente feio e brega. Algumas produções culinárias já constam no dicionário com respectivas grafias em português. Então, embora soam estranhas para os nossos ouvidos, como bechamel, buffet, canapé, consomé, entrecosto, entremês, filé, fricassé, em juliana, eu prefiro ainda seguir a técnica, porque é muito feio. Desculpe minha opinião. Nomes de produtos e marcas, né? Nomes de produtos de vinhos, bebidas em gerais, devem ser gravados, grifados, né? E grafados com letras minúsculas, porque acabam derivando de um produto geral, mas quando se trata de marca, devem ser de letras maiúsculas. Por exemplo, vermute, mas tomamos um martini. Martini é marca, vermute é bebida. Solicitamos um Bourgogne, mas é um vinho da região, é Bourgogne, ok? Outras informações também são importantes que vocês levem em consideração, né? As informações de todos os pratos, essa descrição completa dos ingredientes e as outras informações relevantes. Pensar, assim, as informações quanto ao horário de atendimento, endereço, telefone, redes sociais, forma de pagamento, se vai ter pagamento de taxa, de ticket, couvert, entre outras. Deixem quanto mais claras essas informações possíveis. Fotos. Meu cardápio comporta fotos ou não? É realmente necessário? Qual é o custo de colocar essas fotos? Pensem bem, são várias perguntas que vocês pretendem trazer. A foto tem que retratar a realidade. A gente tem vários sites de fotos aí no mercado, como Adobe Stock, Pinterest, entre outras coisas, que às vezes a gente compra o uso da foto, né, e paga um certo valor, mas que a gente tem uma foto linda e a produção ser completamente diferente daquilo que eu estou me propondo servir. Pode ser um tiro no pé. Então, cuidado.
né? A foto, quando ilustração, pode transmitir insegurança. O mais importante é que vocês busquem retratar quanto mais fiel for o prato, melhor. Então, produzam fotos dos pratos dos testes, que é um ponto que eu considero super relevante. Cardápios especiais cada vez mais devem ser pensados. Tenha pelo menos 1 ou 2 cardápios em braille, né? Que isso eu acho que é um diferencial que vai encantar o cliente, que vai trazer acessibilidade naquele estabelecimento. Além desse cardápio especial, pensem no cardápio total, trazer pratos para os públicos com necessidades e dietas especiais, como celíacos, lactose, diabetes, entre outros. Vegetarianos, veganos. Então, nós temos aí um conjunto de outros 5 cuidados que a gente também precisa pensar e atentar quando a gente produz aí cardápios, né? Pensar nessa acessibilidade, uma acessibilidade em uma questão visual, mas também quanto a esses cuidados para essas restrições alimentares que a gente tem vivido e observado cada vez mais constantes. Evite, já disse antes, rasuras, né, no texto, porque elas não são aceitáveis, eu acho que fica muito feio, observe ali. Se você precisar substituir preços ou algum prato do cardápio, minha sugestão é que aguarde e repasse. Quando o cliente acaba visualizando o texto com rasura, principalmente no preço, ele tende a aceitar, aí até mesmo acreditar que está sendo lesado ou comprado. Por exemplo, quem for numa loja dessas de Renner, entre outras, quase sempre vê uma etiqueta sobre a outra. Vai dizer que vocês não vão lá e não levantam por curiosidade para saber quanto custava. Às vezes a gente faz isso, né? Eu sou um que, às vezes, será que estava mais caro ou está mais barato? Porque acontece isso, né? Às vezes a promoção pode não ser promoção, pode ser um engano bobo. Então é importante que a gente tenha esse cuidado quanto à questão das rasuras no cardápio. E tenha sempre cardápio de reserva, porque eles vão estragando, eles vão ficando feios. Um cardápio feio é nojento, né? Manchado, colando, é feio. Então, pensem em cardápios que possam ser passados um pano com álcool, né, mas que também você tem em estoque de alguns cardápios. Então, trazendo uma revisão de tudo que a gente viu ao longo dessas aulas, né, dessas semanas, desses percursos formativos, a principal função do cardápio é venda. É estimular o desejo do cliente, a escolha da maior parte, não, dos produtos que nós temos ali disponibilizados naquele cardápio. E para que a gente possa alcançar esse objetivo, né, vários cuidados a gente deve observar, como o visual. O cardápio tem que ter um visual e uma função de comunicação e vender as mercadorias que o nosso estabelecimento se propõe. Portanto, devemos pensar numa apresentação adequada, uma apresentação visual bacana, estimular o desejo daquele cliente que nos procurou, que foi nos visitar, fazendo com que ele também possa fazer uma maior escolha dos produtos. Porque se eu trabalho com restaurante à la carte, a minha esperança é que ele compre a salada, o prato principal e a sobremesa. Esse é o papel do cardápio. Um cardápio bem feito tem que servir para isso. Então, capa e contracapa jamais devem ter patrocínio de alguma firma. Vou trazer firma porque é brega mesmo, né? Ele não pode ter esse propósito publicitário de um produto ou marca registrada. Se for o caso, traga em algum outro espaço, se uma empresa como a Coca-Cola, entre outros, ajudou aí, né, na questão financeira desse cardápio. Penso que vocês devem pensar quanto a isso. Tamanho, proporcional ao espaço disponível ao cliente, que seja de fácil manuseio, sem dimensões exageradas ou muito pequenas. Uma revisão, né, uma redação informativa, de boa ortografia, e cuidado com as palavras em outro idioma, como vimos. De boa leitura, ou seja, uma boa legibilidade, rápida e fácil, né, com cor de fundo, letras de tamanho adequado, tipo de papel. Um cardápio que possa ser limpo, plastificado, que permita a limpeza. Nesses tempos, né, de vírus, a gente precisa passar um álcool e deixar bem limpo. O preço, a fim de maus entendimentos, os preços devem ser especificados, deve também ter a informação da taxa de serviço, quando cobrada, bem visível. Os menus devem ser trocados quando ocorre, então, a alteração do preço, para evitar aquelas rasuras que falei há pouco. A questão do patrocínio, vocês ouviram minha opinião, eu acho que é um cuidado que tem que ter. A identificação, né, independente do nome, deve trazer nome, identificação do local, nome do hotel, endereço completo, geralmente na face, na capa e na contracapa. Marketing, né, o menu, o cardápio é uma excelente ferramenta de marketing da empresa e quando usado de forma adequada, também vai trazer bons resultados e quando não for utilizado, né, pode ser um tiro no pé, um problema.
A adequação, ainda que a escolha do modelo, menu, cardápio seja única, de acordo com aquele local, o tipo de serviço, algumas diferenças interessantes podem ser feitas, né? Ah, na vez passada nós fizemos um cardápio desse tipo, eu acho que nessa funciona melhor desse. Então, as adequações podem ser feitas, tanto em tamanho, tipo de letra, cor, etc. A quantidade de menus aqui é importante. O número de menus e cardápios disponíveis aos clientes devem ser em uma proporcionalidade, ou seja, para 15 mesas eu preciso de 60 menus, considerando que eu tenho 4 cadeiras, ou seja, um cardápio por cliente. À medida que o número de mesas aumenta, o número de cardápios também. Então, trouxe aí alguns aspectos relacionados a esse planejamento físico do cardápio e também trago agora algumas referências que são importantes aí no campo da gastronomia, principalmente no que se refere a cardápios, né? O Índio Cândido, Gestão, Maître de Hotel, o Geraldo Castelli, a Unitaition que usamos, o Índio Cândido, Luiz Carlos Janela, com Restaurante Técnicas e Processos, são materiais super interessantes aí que vão ajudá-los quanto a realização, né, de bons estudos e planejamento de cardápios. Lembrem-se que cardápios são importantes ferramentas que podem também se tornar documentos e até um segmento de consultoria, né? Aproveitem, fico à disposição, seguimos nos falando. Um abraço.